Olá pessoal, bem-vindos ao Portal Revisa, a terceira prova trimestral de você R3. Vamos falar aqui sobre os pontos que vão cair, alguns temas importantes aqui: anestesia em pediatria, transplantes, anestesia fora do centro cirúrgico e dor aguda e inflamação. Vamos começar com a criançada. Coloquei aqui uma questão em relação a vias aéreas na população pediátrica. Então aqui a laringe se situa anteriormente aos corpos vertebrais, a altura de C5 e C6 está errado, né? C4, C3, C4, nos recém-nascidos, tá? Inervação sensorial da orofaringe é derivada dos nervos glossofaríngeo e laringeu superior, tá correto, aqui não tem mudança na inervação, e a cartilagem cricoide é o ponto de maior estreitamento da laringe, e depois a gente tem a própria corda vocal, então é importante isso para a gente escolher o tubo das nossas crianças. Até os 18 meses de idade, a intubação seletiva acidental tem igual probabilidade, a gente não tem a diferença entre o bronco direito e o esquerdo, depois a gente começa a ter uma seletividade maior para a direita. E por último, crianças abaixo de 2 anos são mais propensas a taquicardia, não, são mais propensas a bradicardia durante a laringoscopia ou intubação traqueal. Lembrar que o tônus parasimpático é maior nesses pacientes. Tá aí a nossa criancinha dos recém-nascidos, tem narinas estreitas, né? Cuidado com a manipulação, porque eles são respiradores nasais, né? A língua é grande para eles poderem mamar, né? Essa língua grande dificulta ainda mais a nossa obstrução, né? E a dificuldade de ventilação nessas crianças. A glote é alta, em altura de C4, no adulto é C5, C6, no prematuro pode ser até C3, e lembrar da epiglote, que é mais alongada, de formato tubular, é mais difícil a gente colocar o laringoscópio na valécula, tá? Cordas vocais em posição oblíqua, dificulta a passagem do tubo, tá? E eu tenho maior proeminência da região occipital, então é mais difícil de eu fazer a minha posição aí de alinhamento dos eixos das vias aéreas, tá? Tá aí a nossa cartilagem cricoide, olha só como ela é diferente, né, na criança, então é o maior estreitamento em relação a isso, que é importante. Sistema respiratório, lembrar que necessidade ventilatória do neonato é muito alta, né? Tem essa relação frequência respiratória com volume minuto alto, tem um alto consumo de oxigênio, se consome muito oxigênio, quando entra em apneia, ele acaba entrando mais rápido em apneia, né? Tem um volume corrente próximo do adulto, capacidade residual funcional também, mas tem um alto volume de fechamento, que favorece muito mais a telectasia nesse paciente. Então ele consome mais oxigênio, produz mais CO2 também, então ele tem essas alterações importantes. O espaço morto é bem próximo do adulto. Então lembrar dessa relação aí da frequência respiratória e do ventilação minuto. Então a criança tem essa relação ventilação minuto, capacidade residual funcional de 5:1, diferente do 1,5:1 do adulto. Isso favorece a nossa indução e recuperação inalatória nesses pacientes. Ele induz mais rápido e recupera mais rápido também, mas ele dessatura mais precocemente também por causa dessa alteração e do alto consumo de oxigênio. Outras alterações importantes aí em relação a isso é uma baixa complacência pulmonar, complacência torácica alta, poucas fibras musculares aqui resistentes à fadiga, né? Por isso que o paciente recém-nascido ou criança não tolera ficar em ventilação espontânea por muito tempo, ele tem diminuição dessas fibras e ele acaba entrando mais rapidamente em insuficiência respiratória. O coração da criança também tem pouco tecido muscular, lembrar que a criança ela funciona aí com os ventrículos delgados, né? O ventrículo é fino, ele tem que aumentar a frequência porque ele não consegue gerar um volume sistólico adequado. Por isso que é tão importante a gente manter a frequência cardíaca de criança alta. Frequência cardíaca abaixo de 60 em crianças pequenininhas, recém-nascidas, eu começo a ter já um baixo débito, já tenho que começar a tomar condutas nessa criança. Tem alterações no cálcio, nas miofibrilas e nos miócitos, é um coração fraco, actina, miosina imatura, baixo cálcio, né? Tenho baixas reservas de cálcio, né? Tem um coração menos complacente, contração menos efetiva, tá? Tem o simpático também imaturo e um bariorreflexo imaturo neste paciente. Tá? Lembrar da circulação fetal também, que é um ponto importante aqui. Então eu tenho aqui o forame oval e o ducto arterioso, né?
e eu tenho geralmente na circulação fetal uma alta resistência vascular e uma baixa resistência sistêmica. Quando nasce o neném, ele fisiologicamente, né, ele vai fechando todos esses forames, então diminui e some esses shunts, pelo menos funcionalmente. Né? Qual que é o meu problema na minha criança pequenininha? Toda vez que eu tenho hipotermia, acidose, hipoxemia, hipercarbia, plano anestésico inadequado e dor, eu tenho uma volta para a minha circulação e as crises de cianose, volta para a circulação fetal e as crises de cianose. Então, tenho que sempre ficar de olho nisso quando eu faço anestesia nas criancinhas pequenininhas, principalmente nos recém-nascidos. Lembrar que também as crianças têm um aumento da água corporal total, aumenta o volume de distribuição de drogas hidrossolúveis, como a succinilcolina, como os antibióticos aminoglicosídeos, então você acaba tendo uma dose maior em relação a isso. Tem uma redução de gordura e músculo, então drogas lipofílicas que necessitam aí de redistribuição para a gordura acabam tendo uma maior duração. Tá? Redução de proteína também, então tem mais fração livre, desintoxicam mais, já tem uma barreira hematoencefálica imatura e também imaturidade hepática e renal. São mais frequentes as intoxicações, as overdoses, as sobredoses de drogas e nesses pacientes e, obviamente, a farmacodinâmica, eles são mais sensíveis à maioria dos anestésicos venosos. Né? Geralmente eu tenho uma maior sensibilidade, apesar de eu ter uma CAM aumentada nessa faixa etária inicial, que vai diminuindo até o idoso que precisa aí de menos CAM. E tem maior risco de depressão respiratória. Coloquei aqui algumas alterações, aí, algumas cirurgias, algumas condutas, né, que a gente tem, né, nesse paciente aqui, que pode ter alterações como onfalocele e gastroclise. Na verdade, são tratadas do mesmo jeito, né? Paciente sob anestesia geral, com bom relaxamento muscular, para colocar todas as vísceras para dentro da cavidade e consertar essa cavidade abdominal. Mas a gente lembrar que sempre a onfalocele, ela tem uma relação importante com outros defeitos congênitos. Geralmente é um paciente mais grave, eu tenho que ir pesquisar outras alterações congênitas, pulmonares ou cardiovasculares. Já a gastrosquise não tem essa relação com anomalias congênitas associadas. E aqui eu coloquei a fístula traqueoesofágica, que também sempre cai em prova, né? Basicamente, a gente tem que evitar uma distensão gástrica nesse paciente, né? Por causa da fístula, isso vai piorar muito a nossa parte ventilatória e também o risco de refluxo e de aspiração nesse paciente. Esse paciente, geralmente antes da cirurgia, eles têm uma descompressão gástrica aí, importante para diminuir isso, fazem uma gastrostomia, ganha peso e vai para a cirurgia, mas mesmo assim a gente vai evitar essa distensão gástrica. Induzir sempre sem pressão positiva nesse paciente, né? Intubação acordada ou em sequência rápida, lembrar da associação com Vacter, né? As alterações aí vertebral, anal, cardíaca, traqueoesofágica, renal e também de membros, limbe, faltou o L aqui, tá? Então, associação com isso, anestesia balanceada, evitar aí muito anestésico inalatório que pode deprimir, esses pacientes são mais sensíveis a esse anestésico. E intubação e manipulação de tubo. Então, qual que é a importância disso aqui? Essa aqui é o tipo mais frequente, é o esôfago em fundo cego que está ali e uma fístula traqueoesofágica distal. Por que é importante vocês entenderem essa figura? Porque o meu tubo ele tem que ficar exatamente posicionado depois da fístula esofágica e antes da bifurcação da carina. Se subir o tubo, ele vai ventilar o estômago, vai distender, você vai hipoventilar esse paciente e distender o estômago. Se você enfiar mais o tubo, ele vai seletivar e aí também vai prejudicar a sua ventilação. Então, posicionamento desse paciente durante a cirurgia é muito, muito importante. Muito bem, anestesia para transplantes, aqui nós vamos abordar 2 transplantes só, que são os que mais caem, que é o transplante hepático e o transplante renal, tá? Sobre o intraoperatório do transplante renal, os rins dos doadores geralmente ficam implantados na fossa ilíaca, realmente, né? Se coloca na fossa ilíaca do paciente, tá certo? Chave aqui durante essa anestesia para o transplante renal no paciente que vai receber o rim, no receptor, manter níveis hemodinâmicos adequados, tá? Então tem que manter esse paciente sempre bem perfundido. Então, pressão arterial sistólica alta,
pressão arterial média acima de 65, 70 até e PVC aumentada. Hidratar esse paciente e deixar ele com uma pressão mais alta para perfundir esse rim que está sendo implantado, tá? A furosemida é usada para o início da diurese, enquanto o uso do manitol deve ser evitado. Não pode-se usar o manitol também, não existe essa contraindicação durante o enxerto. Aliás, depois que se acabam as anastomoses, faz-se tudo, a gente faz bastante diurético nesse paciente, faz volume, faz diurético, para que a gente já comece a ter diurese e uma perfusão renal adequada. Não há contraindicação do uso do pancurônio, lembrar que o pancurônio ele é metabolizado pelo fígado e liberado pelo rim, tá? Nesse paciente, se não tiver aí funcionamento direito aí do rim, eu posso ter um aumento de duração do pancurônio e aí uma dificuldade de extubação desse paciente, tá? Então tá aí o nosso acesso venoso central, a maioria das vezes é indicado, não é obrigatório, mas é bom a gente ter, né? Porque é útil para a gente ter se a gente precisar entrar com uma droga vasoativa, e a PAM aqui sim, absolutamente indispensável nesse paciente. Tá? Intubar esse paciente de preferência em sequência rápida, porque ele tem uma estase importante aí do conteúdo gástrico. Lembrar da succinilcolina, se ela tiver um potássio abaixo de 5,5, pode usar succinilcolina, mas geralmente não é o que se usa de escolha. O rocurônio pode ser utilizado aí nesse paciente com 1,2 miligramas por quilo. Anestésico, você pode usar qualquer anestésico, não tem diferença de desfecho, tá? Desflorano, isoflorano e sevoflorano podem ser usados nesses pacientes sem problema nenhum também nesses pacientes, tá? Fala-se do sevoflorano, do composto A, mas isso é balela, já foi deixado, tá? Os opioides também não têm contraindicação, o único que a gente tem que ficar de olho é meperidina e morfina, que tem metabólitos ativos, né, no renal crônico e podem ficar circulando por mais tempo. Tá aí o procedimento aí do rim transplantado, tá bom? Bonitinho. E lembrar aí do combate à hipotensão nesse paciente, expansão volêmica com cristalóides e o uso dos diuréticos, muito bem indicado, simples e fácil de se fazer o seu transplante renal. Pode extubar esse paciente? Pode usar neostigmina. O Sugamadex, teoricamente, se o paciente começar a ter perfusão renal, você já pode utilizar também, mas existe uma contraindicação do Sugamadex no renal crônico, né? Então a gente tem que estar atenta nisso. Analgesia multimodal, muito bem indicada nesses pacientes, e a peridural geralmente não é utilizada, né, porque a gente pode ter a coagulopatia, pode ter o bloqueio simpático também desses pacientes, então na maioria das vezes não se faz com a peridural. Hoje em dia os bloqueios, principalmente aí o TAP block, está muito bem indicado nesses pacientes. Paciente com disfunção hepática, aqui vamos já para a parte hepática, falar um pouquinho do transplante hepático. Então, pressões intravesicais acima de 15 se associam a ascite com hipertensão abdominal. Uma forma da gente ver a pressão intraabdominal é fazer passar uma sonda, né, e um sensor intravesical. Isso é comum, a gente ter um aumento aí da pressão abdominal. Circulação hiperdinâmica com elevada saturação venosa mista. Lembrar que a disfunção hepática leva a essa circulação hiperdinâmica, aumento do débito cardíaco, vasodilatação, e aí você acaba tendo um aumento da saturação venosa de oxigênio. A tendência à retenção hidrossalina com queda de aldosterona e aumento da pressão venosa renal, aí não é verdade, tá? Você tem uma retenção, mas não por queda de aldosterona, e sim aumento da aldosterona, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona nesse paciente, tá bom? E aqui a elevação do débito cardíaco, a gente já falou, verdadeiro, né? E o aumento de respostas às aminas simpatomiméticas. Pacientes com disfunção hepática aí tem redução dessa resposta a essas aminas, né? Adrenalina, noradrenalina, porque tem alterações na sinalização de receptores adrenérgicos. Tem down regulation de receptores e essas alterações podem ocorrer, então a gente pode ter sempre hipotensão refratária nesses pacientes e manejo do choque. Coloquei aqui o sistema de pontuação que era utilizado, que era o Child Pug, que usava albumina, bilirrubina, ascite, encefalopatia e NR, né? A gente tem alguns problemas em relação à ascite, à encefalopatia, porque são dois critérios subjetivos, né? Então a gente não sabe, a gente via que não era tão ideal para isso, por isso que se desenvolveu o MELD, né? Que leva em conta a bilirrubina, o INR e a creatinina, tá?
Então, tem uma fórmula aí complicada para fazer o MELD, e o MELD hoje é o critério que indica aí a transfusão, o transplante hepático, né, por gravidade nesses pacientes. Então, a gente tem 3 fases aqui importantes em relação ao transplante, que é a fase pré-hepática, a fase pré-anehepática, a anehepática e a de reperfusão. Nessa fase aqui nós temos hipovolemia, é comum aqui a hiponatremia nesse paciente, também a hipocalcemia, pode também ter aumento de potássio, é o que a gente mais vê aqui, né? Então isso tudo deve ser tratado, né, durante a cirurgia, inclusive a glicemia também tem que ser tratada por causa dos acometimentos neurológicos desse paciente, a glicemia sempre tem que ser mantida mais baixa. Coagulopatia, existe aqui sempre a gente olhar por métodos viscoelásticos durante o transplante, porque muitas vezes se acha que se dá as coisas sem a necessidade sem saber direito o que está acontecendo, se dá tudo para o paciente. Então a gente sabe hoje que através do Rotem a gente consegue saber direitinho o que está acontecendo. Esse paciente está com hiperfibrinólise, vamos dar um antifibrinolítico. Esse paciente precisa de fator de coagulação, vamos dar um concentrado de fatores de coagulação para esse paciente, né? Esse paciente está precisando o que ele precisa, o que nós vamos dar. Então lembrar sempre do Rotem aqui em relação à parte hepática, a parte do transplante. Então, lembrar da fase anehepática, tem clampeamento dos vasos hepáticos, redução de retorno venoso de quase 50%, né? E aí a gente tem, aí pode ter hipotensão, pode ter hiperfibrinólise, aqui geralmente a gente usa de rotina nesse paciente os antifibrinolíticos, porque diminui sangramento e diminui transfusão de hemoderivados nesses pacientes. Lembrar da hipocalcemia na fase anehepática, porque se ele estiver sendo transfundido, eu tenho aí o cálcio sendo quelado e eu posso ter depressão miocárdica, hipotensão por causa dessa hipocalcemia. E aqui a fase neopática, a pior fase que tem, que é a repercussão do enxerto, que provoca aí um aumento súbito do potássio sérico, né? Pode ter uma instabilidade hemodinâmica grave, geralmente esse paciente é tratado com infusão de adrenalina durante a saída, né? Principalmente a adrenalina nesses casos aqui, esse paciente tem aí instabilidade hemodinâmica grave, e essa parte é a parte mais crítica do transplante, né? Que é a parte que o paciente praticamente vai quase ao nada e volta com as nossas intervenções. Então essa é a parte da instabilidade hemodinâmica, alterações hidroeletrolíticas muito importantes que a gente tem que ter mais cuidado ainda, arritmias, né? Tudo pode ocorrer aqui na fase neohepática. Só para a gente terminar aqui a parte de transplante, eu coloquei anestesia no doador, isso às vezes cai em prova. Então o paciente que vai doar órgãos, é importante que eu mantenha esse paciente dentro de uma homeostase, né? Porque aquele órgão tem que sair bom para um receptor, né, receber aquele órgão. Então sempre manter esse paciente aí dentro dos parâmetros de homeostase, uma boa saturação, né, ventilando normalmente, né? Com uma ventilação adequada aí que vocês estão vendo, uma ventilação protetora para esse paciente, manter ele hemodinamicamente estável, né? Manter com normofolemia, expansão com cristalóides de preferência nesse paciente, né? Manter os bons índices hemodinâmicos e, se precisar, entre com vasopressor, né? O vasopressor está indicado aí para esse paciente não ficar hipotenso, porque ele vai fazer hipofluxo, vai lesar o órgão de alguma forma. Se precisar entrar com inotrópico, se cair meu índice cardíaco, se eu ver que, se eu encontrar aí uma diminuição de contratilidade, o inotrópico está bem indicado neste paciente. Tá? O hidroeletrolítico também manter sódio aí abaixo de 150 e o potássio dentro da normalidade e manter o hematócrito de 30% pelo menos, né? Um HB de 10 e o NR menor que 1,5 neste paciente. Próximo ponto, anestesia fora do centro cirúrgico. Eu coloquei aqui alguns pontos importantes, né, em relação a principalmente os contrastes que se usam, né. Então esse paciente com história de asma, um adulto, fez uma anestesia geral por um radiodiagnóstico, com uso de meios de contraste, ele apresentou uma hipoxemia, rubor e hiperemia. Então não se deve realizar intervenção clínica imediata, uma vez que se trata de um caso autolimitado. Difícil, né, falar isso, está errado, né, a gente tem que intervir, né, esse paciente pode estar desenvolvendo uma anafilaxia, então a gente tem que ficar de olho nesse paciente e tem que tratá-lo conforme essas gravidades aqui.
tá? O paciente deve ter recebido um meio de contraste iodado iônico. Provavelmente, né, a gente sabe que os contrastes iônicos estão mais associados a reações. Os não iônicos também podem desencadear reações anafilactóides, é muito mais raro, né? A asma aqui é um fator de risco independente, mas não é, provavelmente o contraste iodado tem mais relação com essas reações. Deve-se realizar fluidoterapia vigorosa com 1 a 3 litros de cristalóide. Lembrar que a manifestação mais importante alérgica, né, é a hipotensão. Tá? A hipotensão ela é muito importante, então a fluidoterapia está indicado nesses casos. A reação seria evitada com antihistamínicos ou com corticoides. Não existe essa relação, tá? Pode diminuir a intensidade, mas garantir que não vai rolar é muito difícil se falar quando se faz essas drogas, não se garante que você não vai ter uma reação. Rubor e hiperemia indicam progressão para os quadros mais sérios, não necessariamente, tá? Esse paciente pode ter aí quadros estabelecidos e ficar assim, tá? Pode ser controlada nisso, tá? Cuidado aí nesses pacientes asmáticos, né? Com essa combinação aí da hipóxia, né? E a gente tem que ficar de olho nesse paciente, tá? Quanto aos contrastes radiológicos, assinale VOF. O não iônico tem alta osmolaridade? Não, ele tem baixa osmolaridade. Deve suspender a metformina 48 horas antes, isso é verdade, tá? Lembrar que a metformina, junto com o contraste, pode dar uma acidose lática importante nesse paciente. A complicação é rara, mas tem uma mortalidade alta, tá? Sintomas gastrointestinais não têm sido relatados, eles são frequentes, tá? Náusea e vômito, principalmente. E o contraste não iônico está associado a baixo índice de reações adversas. Isso é verdade. A gente tem mais reações adversas com os iônicos. E aqui, por último, eu coloquei um pouquinho de ressonância, porque também é outro ponto que sempre cai. Então, o paciente sempre imóvel na ressonância. E lembrar que a monitorização desse paciente é muito difícil, porque a gente sempre tem algumas interferências. Lembrar de não entrar com nada que pode ser atraído pelo ímã da ressonância. Então, esse estetoscópio pré-cordial nunca a gente coloca, também porque produziria aí um artefato. O oxímetro de fibra realmente funciona nesse paciente. O monitor de temperatura também funciona, né? Aqui tá errado, tá? Ele funciona adequadamente, tá? E o eletro pode ocorrer artefatos na ondas T e no segmento ST também está correto aqui. A gente pode ter aqueles artefatos, principalmente quando a ressonância começa a funcionar, a gente pode ver alterações lá no nosso eletrocardiograma. Alguns casos foram descritos de queimadura do eletrocardiograma nesses pacientes. Último ponto aqui, dor aguda. Coloquei aqui uma questão que caiu aqui sobre os receptores Mi dos opioides, né? O efeito analgésico do tramadol diminui a presença do ondansetrona. Essa aqui é uma parte verdadeira mesmo, porque uma parte do efeito analgésico do tramadol é a inibição de recaptação de serotonina, né? E a ondansetrona é o antagonista do receptor 5-HT3 de serotonina, né? Então você acaba antagonizando essa via serotoninérgica e você acaba tendo redução da analgesia do tramadol. Metadona é associada a alterações do sistema de condução cardíaco, né? Metadona prolonga a QT, assim como os antidepressivos tricíclicos, então tem que ser usado com cuidado. O metabólito M6G é responsável por mioclonia, sim, né? Esse metabólito da morfina ele é dependente de excreção renal, ele pode propiciar no renal crônico um pouco mais de prolongamento de duração e também pode ter efeitos neuroexcitatórios como a mioclonia. Oxicodona produz metabólitos ativos, isso é verdade também, e os efeitos da normeperidina são revertidos pela naloxona. A normeperidina é o metabólito da meperidina, né? Principalmente nos idosos, esse metabólito ele pode desencadear convulsões, tá? Esse efeito não é revertido pela naloxona. A naloxona vai fazer um antagonismo com os receptores opioides, né? E não com os efeitos no sistema nervoso central, tá? Então, lembrar de dor aguda é a dor fisiológica, duração menor de 3 meses e a resolução pode ocorrer aí até mesmo sem tratamento. Pode passar o estímulo, pode passar a dor. Obviamente que a gente vai tratar sempre a nossa dor aguda no pós-operatório, que a gente sabe o quanto ruim que é a dor nesse paciente.
Lembre-se aqui de todos os mecanismos periféricos de sensibilização inicial, local, depois um mecanismo que vai sensibilizar o sistema nervoso central. Tá? Então tem sempre a resposta inflamatória com liberação de um monte de estimuladores, né? De substância, de bradicinina, prostaglandina, que tudo isso vai sensibilizando primeiro inicialmente periférico e depois central, tá bom? Então o nosso foco, quando a gente usa analgesia aqui nesse paciente, principalmente a preemptiva, é a gente já usar drogas que inibam esses mecanismos aqui de sensibilização. E quando eu for ter a dor, eu vou ter uma dor menor e mais fácil de ser tratada. Lembrar das fibras responsáveis pela dor, fibras nervosas tipo A, delta e fibras nervosas tipo C, tá bom? São as fibras importantes. E aí eu falei da modulação periférica em relação, que eu já falei lá atrás para vocês, da parte dos moduladores inflamatórios, né? Então, diminuir essa inflamação, né, vai fazer com que eu diminua a minha sensibilização, que eu tenha menos dor. Então, a dor aguda, lembrar que o tratamento é agressivo, por quê? Porque, primeiro, que é ruim para o paciente, segundo, pode evoluir para dor crônica e é péssimo para o paciente, causa de mais tempo na RPA. Então, lembrar do tratamento da dor aguda no pós-operatório, principalmente no meu pós-operatório imediato, o paciente estiver com dor, morfina é o nosso tratamento de escolha, tá bom? Titular morfina, vai fazendo a morfina e vai vendo se o paciente tem dor. Tem uma dose, não existe uma dose padrão. Quando que eu paro de dar morfina? Teoricamente eu paro de dar morfina quando o paciente começa a ter efeitos colaterais importantes. Tá? Evitar opioides agonistas antagonistas como a nalbufina, porque depois se você precisa resgatar com mais morfina, você tem um receptor Mi ocupado. Tá? Sempre fazer as medicações associadas. Então, esse paciente ele já tem que ter tomado anti-inflamatório, dipirona, ketamina, tudo isso já pode ter sido feito em sala para diminuir a dor no pós-operatório. Tá? Se não foi feito, a gente pode fazer e, se ele tiver muita dor, fazer a morfina. Lembrar que a dor aguda vale muito a peridural. Peridural no intraoperatório melhora muito o desfecho, principalmente de cirurgias abdominais abdominais e torácicas, né? É muito importante, melhora a resposta inflamatória, melhora o fluxo coraniano, tem menos ilho, diminui a complicação pulmonar, é muito bom a analgesia peridural para esses pacientes. E a PCA também é uma possibilidade, tanto venosa quanto por via peridural, né? Que é uma analgesia controlada pelo paciente, que individualiza a analgesia desses pacientes e é um ponto importante também. Não esquecer dos adjuvantes que fazem parte da nossa analgesia multimodal, da nossa estratégia de analgesia multimodal. Então, o uso de ketamina, lidocaína, alfa-2 agonistas e até mesmo os anticonvulsivantes, como os gabapentinoides, podem ser utilizados aí no tratamento da dor aguda. Os anticonvulsivantes já tem que ter uma impregnação no pré-operatório, né? Já é uma droga um pouco mais complicada, mas essas outras 3 drogas hoje fazem parte aí do arsenal da gente, tanto na analgesia multimodal intraoperatória, como o resgate da dor aguda no pós-operatório imediato, quando eu já fiz um teto de morfina e eu já não consigo mais controlar essa dor. Ok, pessoal? Então isso aí foi rapidinho a nossa revisão aí com os principais temas. Espero que ajude alguma coisa aí para vocês na prova e se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Muito obrigado.